sabonete de argila. A argila é aquela matéria-prima que quando a gente pensa nela, de imediato vem a imagem da máscara de argila que nos remete à beleza e ao autocuidado. E não é diferente nos nossos sabonetes. Além dessa propriedade que a gente pensa ao escolher o ingrediente, a argila também traz para as nossas barras uma coloração muito bonita. São cores terrosas, cores mais que nos remetem à natureza. São cores fortes e não brilhantes que nos remetem a algo mais sintético ou algo mais infantil. E é claro que quando nós escolhemos as argilas que nós vamos trabalhar nas nossas barras, nós pensamos nas propriedades que elas têm quando utilizadas, por exemplo, numa máscara facial ou numa máscara capilar. Contudo, vale sempre lembrar que não é a mesma coisa usar uma argila no rosto do que usar o sabonete. Porque o sabonete, além do contato com a pele ser muito rápido, a gente não ficar com a espuma na nossa pele, a gente tem durante a produção o contato com a soda cáustica. Mas isso não impede da gente estudar e trazer, quando escolhemos os ingredientes, essas propriedades para nossa intenção de barra, até mesmo para combinar os ingredientes entre si. Se eu vou usar, por exemplo, uma argila verde, que é indicada para purificação, para peles acneicas, eu posso trazer também óleos essenciais que tenham esse benefício, como um óleo mais adstringente, um óleo da melaleuca ou tea tree. Na barra de hoje nós vamos combinar 3 argilas. Cada uma tem suas propriedades bem peculiares de iluminar a pele, de purificar, mas também elas se combinam entre si numa característica que é o uso para peles sensíveis. As argilas são argila branca, argila amarela e vermelha. E essas 3 cores vão trazer um charme todo especial para o nosso sabonete, porque são cores que se combinam. Vamos lá então? Primeira coisa a ser feita, colocar os nossos equipamentos de proteção. Máscara, luva, óculos, cabelo preso, manga longa, calça comprida e sapato fechado. Aqui eu já tenho os meus óleos de base e a lixívia previamente preparada. A ideia desse sabonete é fazer as nossas misturas de óleos com a lixívia, depois eu trago os óleos essenciais. Aqui eu usei o óleo essencial de patchouli e laranja, porque eu acredito que combina muito o calor do patchouli e da laranja e a coloração também do óleo essencial com as cores das nossas argilas. E a ideia então é fazer camadas diferentes, começando da vermelha para a amarela e então para a branca. Para isso nós vamos então misturar, fazer a nossa massa base e depois eu já tenho aqui as argilas previamente preparadas para fazer a nossa mistura. Vou fechar aqui para explicar como que a gente trabalha com a argila. A argila, ela é um pó e se nós adicionarmos ela diretamente na nossa massa, ela vai ficar como se fosse a farinha de um bolo que não ficou bem homogênea na massa. Fica aquelas pelotas de pó seco. Por conta disso e para facilitar o nosso processo, é indicado que a gente faça uma pastinha com um pouco do óleo que já é o óleo da nossa receita. Então, primeiro você pesa todos os óleos e depois vai colocar um pouco desse óleo suficiente para dissolver bem a nossa argila e desmanchar todas as pelotinhas. Aqui eu também tenho da argila amarela, tá um pouco mais de pasta, e essa aqui é a argila kaolin, que também é argila branca. Então, esse é o planejamento da nossa barra. Vamos colocar a mão na massa?
com todo cuidado. Então, vamos verter a lixívia nos óleos. Lembrando que a temperatura aqui da lixívia e dos óleos é uma temperatura entre 30 e 45 graus, mas que a gente pode colocar a mão aqui e sentir um morno pro quente, tá? Misturamos bem antes de começar a mixar. Tudo certo aqui? Então, vamos começar a mixar. Lembrando de intercalar mixer ligado e mixer desligado. Aqui eu já vou adicionar os meus óleos essenciais. Eu quero uma massa bem fluida para dar tempo tranquilo de trabalhar com as argilas. Então tem que ser um traço bem leve. Então o objetivo aqui é chegar na emulsão. Já trago os meus óleos essenciais. Que vão deixar minha massa um pouco mais líquida e depois eu vou só mixar para deixar bem homogênea essa massa. E agora, só mixar para misturar bem os ingredientes. Pronto, temos uma massa bem fluida. Então, posso parar o uso do mixer. Lembrando que dependendo dos óleos vegetais, das gorduras que você escolhe, o tempo para chegar no traço vai variar, tá bom? Também influencia o uso do mixer, a potência do seu mixer, a temperatura dos óleos e da lixívia. Existem vários fatores que influenciam na velocidade com que a gente chega no traço. Bom, agora eu tenho aqui aproximadamente 940 gramas da massa e eu vou colocar aqui meio no olho uns 300 em cada uma, um pouco mais, né? Se você quiser barras bem, as camadas divididas bem iguais, você precisa verificar o peso total da sua massa. Então, adicionar o peso da água, a água só, dos óleos, os óleos essenciais. E então,
usar a balança para fazer essa divisão. Como eu gosto de uma aparência mais rústica, mais artesanal, eu gosto de fazer assim no olho mesmo. E lembrando que a argila branca, ela não deixa a massa branca, tá? Ela vai clarear a massa base. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui parado e vou trabalhar cada massa na hora que eu vou colocar, então, aqui na minha forma. A primeira vai ser a vermelha. Misturo bem aqui para tirar bem a argila que fica no fundo do pote. Então, primeiro com a colher ou com a espátula. E agora vou mixar para deixar uma massa bem homogênea. E aqui aí não tem problema de passar um pouco mais, deixar um pouco mais firme a barra, a nossa consistência, o nosso traço. Até fica bom, porque depois as outras camadas eu vou colocar por cima dessa daqui. Então vamos lá. Volta com o mixer, só para homogeneizar a massa. Essa primeira massa, como é a camada mais de baixo, então eu vou fazer ela um pouco mais com a consistência da massa, o traço um pouco mais forte, para que ela sustente as outras camadas depois. Retiro o excesso aqui da massa da haste. Essa argila vermelha, ela dá esse tom aqui, marrom, bem terroso, que lembra a terra mesmo, para nossa barra. Então vamos colocar a primeira camada na nossa forma. Bate para levantar as bolhas de ar, para não ficar aquelas bolinhas vazadas na nossa barra de sabonete. E agora vamos para a amarela. E vamos mixar um pouco para homogeneizar.
E agora a gente usa a espátula apenas para ir acomodando a massa e ela não cair com muita força na nossa camada de baixo e conseguir então fazer uma camada um pouco mais homogênea. Levemente a gente bate, vamos deixar um pouco mais uniforme aqui, espalhar a nossa massa, principalmente nos cantinhos. E agora a nossa última camada da argila branca. E prontinho aqui. E aqui eu vou usar um papel só para limpar a minha espátula, para trabalhar com a argila branca. Da mesma forma, usa a espátula para assentar bem a massa aqui com delicadeza. Essa massa já ficou um traço mais pesado, porque ela ficou parada. Lembrando que a argila, ela também acelera o traço, né? Por isso que é importante quando a gente trabalha com argila e vai misturar especialmente mais de uma cor, a gente trabalhar inicialmente com um traço leve. Retira bem todo o excesso do sabonete da massa. E acomoda a massa, especialmente nos cantinhos. E agora eu vou trocar a minha luva para finalizar o topo do sabonete. Para finalizar
finalizar agora o sabonete, eu vou enfeitar com o uso de um garfo e vou usar essas mini flores para dar um charme todo especial para o meu sabonete. Está pronto o nosso sabonete de argila. Eu espero que vocês tenham gostado e possam reproduzir esse sabonete aí desse lado.